Olá, sou Marcelo Amazonas, bem-vindos mais uma vez ao canal. Como quase sempre acontece na preparação dos episódios, durante esse processo muitos outros assuntos vêm à tona. E eu achei curioso notar como nós, músicos contemporâneos, músicos de agora, utilizamos as mesmas ferramentas e os mesmos princípios de improvisação. E que de uma forma geral, nós improvisamos da mesma forma que músicos de séculos atrás, músicos, por exemplo, do período barroco. É claro que essas técnicas para fazer esses improvisos, elas foram mudando, elas foram se modificando de acordo com a evolução da harmonia, de acordo com a evolução dos instrumentos, das possibilidades harmônicas, mas alguns princípios de base, eles se mantêm, continuam sendo utilizados até hoje em todo tipo de música. E é sobre alguns desses princípios que eu vou falar hoje. Quando a gente faz uma ornamentação musical, a gente está decorando algumas notas, uma melodia ou até mesmo uma harmonia. E a gente está decorando no sentido de deixar mais belo, mais bonito, mais agradável, mas principalmente mais pessoal. A gente faz isso pelo simples acréscimo de notas. E apesar de ser um procedimento bem simples, a gente vai ver as implicações e vai ver o quão abrangente os ornamentos podem ser. Isso porque eles estão ligados a essa forma com que cada um se relaciona com essas notas, melodias e harmonias, e também a forma com que cada um escolhe para se expressar. Em outras palavras, o instrumento com que cada um toca. A gente pode obter bastante variação e acrescentar bastante interesse a uma música utilizando esse tipo de técnica, mas a gente deve sempre se lembrar que elas funcionam como um elemento de decoração. Elas estão sempre decorando, elas não carregam essa carga das melodias. Ao invés disso, elas giram em torno das melodias. Na música clássica, essa forma mais livre de tocar teve assim o seu auge, o seu apogeu durante o período barroco, e depois ele foi caindo em desuso à medida em que os compositores iam cada vez mais codificando, cifrando e especificando nas partituras esses ornamentos. Sendo assim, já no período clássico, sobretudo no período romântico, os instrumentistas eles tocavam a maioria das vezes exatamente os ornamentos como estavam indicados na partitura, e qualquer coisa, qualquer liberdade ou coisa fora disso era mal visto e para alguns compositores era até mesmo um sacrilégio. E foi através do crescimento da música popular moderna, a música urbana, através de estilos como o blues, o choro, o jazz, que se abriram novamente as portas para esses discursos um pouco mais pessoais, essa intimidade e essa liberdade novamente com as melodias, através de músicas que já dedicavam partes inteiras aos improvisos. E sejam arranjadores, compositores, instrumentistas, cantores, solistas, improvisadores, os ornamentos eles fazem parte do repertório de qualquer músico e eles são parte inerente, eles estão dentro do processo de criação musical. Existem vários e vários tipos de ornamentos, grupetos, trinados, trilos, floraturas, e alguns deles eu separei para a gente ver aqui. Eles estão em todos os estilos de música, tocados por todos os instrumentos. Alguns deles a gente vai ver agora.
a gente pôde ver, um recurso bastante abrangente que pode ser utilizado na improvisação e que também serve para a gente ver as minúcias de músicos e diferentes estilos musicais. E dentro dessa infinidade de possibilidades que os ornamentos oferecem, a gente vai trabalhar uma que aparece bastante na música popular, que vai nos ajudar também a conectar tríades. A gente vai trabalhar as aproximações cromáticas. E apesar de ser um conceito melódico, esse conceito ele foi se estendendo. Então aqui a gente vai utilizar esse conceito nesse contexto harmônico. A gente vai utilizar os ornamentos para conectar tríades diferentes. A gente vai parear tríades com os ornamentos. E se você quiser saber um pouco mais sobre pareamento de tríades, você pode assistir o episódio aqui no canal. Então, esse é um assunto muito abrangente. Eu vou dar um exemplo aqui. O que a gente deve ter na cabeça como principal regra é: quem se aproxima de alguma coisa, de alguém ou de algum lugar. No nosso caso, esse algum lugar são as notas alvo. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma melodia genérica, eu tenho tará, do, sol. Eu posso me aproximar dessa melodia de qualquer forma, ele é muito abrangente. Eu posso fazer cromático de cima para baixo, de baixo para cima. Posso fazer tom diatônico. Eu posso fazer o harmônico. Posso fazer um escape tone, né? O tom de escapada, como alguns teóricos falam. Então esse conceito ele é muito abrangente, porém a gente deve manter o foco nessa nota alvo. Então, como a gente está falando de tríade, de pareamento de tríade, eu vou agora então começar uns exercícios. Vamos pegar, por exemplo, um Ré menor. Eu vou me aproximar de cada uma das notas de base dessa tríade, da tônica, da terça e da quinta. E como eu posso fazer isso? De várias formas. Essas são algumas apenas que eu escolhi. Vamos ver, eu vou me aproximar diatonicamente por cima. Depois da terça. E sigo depois da quinta. Depois eu posso descer também. E continuo. E eu posso fazer isso também cromaticamente. Em vez de vir por cima, por exemplo, eu vou vir por baixo cromaticamente. E depois para a terça. E assim continuo. E aí também na descida. Então fica. E assim vamos. Eu posso fazer também diatônico e cromático da mesma forma que eu fiz, só que começando no tempo forte, não como uma apogiatura, já no tempo forte, por exemplo. E descendo também sempre. E também cromático subindo, cromático descendo. Efeito. Depois você vai estendendo, expandindo as tríades, os arpejos, vai subindo as extensões, sobretudo se você toca instrumentos também de sopro, essas coisas, é bem legal. Todo tipo de instrumento, né? Legal, né? E tem a mesma coisa para descer. Legal, os exercícios. Bom, então esses são só apenas com uma nota, diatônico ou cromático, por cima ou por baixo. Agora a gente vai dar uma olhada, por exemplo, com duas notas você pode se aproximar por cima e por baixo e por cima. Lembre, você pode vir sempre como se você tivesse um ponto para chegar a essa nota alvo e pudesse chegar por diferentes pontos. Então, vamos fazer agora diatônico dos dois lados. Então, a minha nota alvo, lembra, é o Ré, depois é o Fá, depois é o Lá. Dentro da tríade a gente está trabalhando. Então eu vou escolher a nota que está dentro da escala, por cima e por baixo. Mi, Dó, Ré. Depois eu vou para o Fá, eu vou aproximar, é Sol, Mi, Fá. E agora eu tenho meio tom, eu vou usar a nota que já é da escala. Ré menor já tem Si bemol, então vou usar Si bemol, a de baixo dela, diatônica, é o Sol, e chego no Lá. Então vamos lá, gente, fica assim.
Depois a gente tem as duas cromáticas. Então, por exemplo, a nota alvo sempre as mesmas da tríade, tá? Ré, Fá, Lá. Então, dessas notas alvo eu vou sempre me posicionar meio tom acima, meio tom abaixo. Agora são cromáticas, então é Mi bemol, Dó sustenido e chego no Ré. Para chegar no Fá, Sol bemol, Mi, Fá, Si, Sol, Lá, mesma coisa, então. Legal, né? E agora a gente tem as duas. É aquilo que a gente sempre fala, o equilíbrio entre as duas. Então, você pode, em determinado momento, quando a gente faz só com notas diatônicas, a gente está delineando as sonoridades daquele modo. Quando você mistura um pouco, você está trazendo sonoridades de outros modos, de empréstimos modais. Isso também é interessante. Então, por exemplo, agora, misturando as duas, eu estou fazendo em cima diatônico com uma nota que pertence à escala, não importa se dá meio tom ou não, o que eu penso é se ela é da escala ou não, vizinha, né? E é da escala. E a de baixo eu estou fazendo cromática. Então, por exemplo, embaixo fica para aproximar do Ré, Mi, Dó sustenido, que é a cromática, Ré. Para aproximar do Fá, Sol, que é diatônica, o Mi, que é cromática, ela é da escala, mas ela aqui está no contexto cromático. Então, Sol, Mi, aproxima e vou no Fá. Si, Sol, Lá. Então vamos ver. Legal, né? E você pode fazer subindo também, tudo. Lembra que eu falei para cima, para baixo? Esses são apenas alguns, não dá, são milhares, milhões, milhões de possibilidades. Então, vai de cabeça que tem muita sonoridade. Olha só, subindo. Já vai dando asas. E a gente tem também, que nem a gente fez com os outros, a gente vai estendendo, vai esticando essas extensões, vai se acostumando. E depois a gente vai poder utilizar isso nas frases, que é quando a gente for conectar as tríades, frases mais longas, entendeu? Então, por exemplo, a gente vai fazer. E você desce também, por exemplo. Bom, então olha, a gente viu esses tipos agora com duas notas. A gente viu as duas diatônicas por baixo, por cima e também invertida. Depois a gente viu as duas cromáticas por cima e por baixo, também a mesma coisa. E depois a gente viu uma mistura das duas, cromática e diatônica, diatônica e cromática. E você pode fazer isso por baixo ou por cima. Depois a gente estendeu um pouco a extensão das tríades, né? Foi fazendo os arpejos. Agora vamos ver com 3 notas de aproximação. Então olha só. A gente não tem assim, mesma coisa, a gente vai se aproximar do Ré. Então a gente faz a nota que tá, quando a gente faz a mesma coisa, faz ela diatônica, a gente desce meio tom e pega por baixo ela cromática. Então, a única coisa é que eu estou inserindo esse meio tom em cima. Então, por exemplo, em vez de fazer, eu estou fazendo, tá bom? Em vez de fazer Mi, Dó sustenido, Ré, eu estou fazendo Mi, Mi bemol, Dó sustenido, Ré. Quando eu for me aproximar do Fá, eu faço a mesma coisa. Em vez de Sol, Mi, Fá, eu faço Sol, Sol bemol, Mi e o Fá. E quando eu chegar no Si bemol, que já faz meio tom, você sobe, pega ao contrário. Como ele já meio tom, em vez de fazer o meio tom embaixo, você vai fazer o tom embaixo. Então, como está escrito aí. Como ele, que apesar dele já ser diatônico, ele faz meio tom com a nota alvo, você vai então pôr o tom na nota de baixo. Então fica. Subiu, tá vendo? Agora, ó, meio tom, eu pego por baixo. Agora eu pego por cima, igual a outra. Só põe o meio tom no meio. E aí você vai estender como nos outros, por exemplo. Aí, vai descer também, né? Por exemplo, do Si, que tem que pegar por baixo, né? O tom. Ah, é. E agora
A última que eu escolhi, que são as mais comuns que aparecem aí no nosso universo da música popular, no jazz, no choro, nesse tipo de música, é muito interessante, é muito útil tudo isso, tá? Então, agora vamos fazer com 4 notas. Apesar de 4 notas, apesar de aumentar, eu acho que esse é o mais fácil, pelo menos para mim eu sinto que é um dos mais fáceis. Por quê? Porque a gente tem como aproximação, a gente tem a nota que está do lado, que é diatônica, a própria nota e a costura dela, ela é cromática. Então veja só, eu vou me aproximar do Ré. Então eu toco o Mi em cima, que é diatônico, o Ré, essa é uma das milhares formas, né? Mi, a própria nota, e aí eu costuro diatônico esse Ré, eu costuro cromático, Mi bemol, Dó, Shi, do Ré. Então olha. E desce. E assim vamos. Então é isso, nós temos esses 4 tipos de aproximação, com uma nota, ambas cromáticas ou diatônicas, com uma nota, com 2 notas, aí mistura cromáticas e diatônicas, 3 notas e agora com 4 notas. E agora é que começa a brincadeira, a gente pega tudo isso e vai começando a parear as tríades. Então lembra que a gente fez no episódio de pareamento de tríades, a gente se baseou, por exemplo, em cada um dos modos, cada uma das sonoridades. Então, por exemplo, agora eu vou continuar seguindo lá, que assim quem assistiu lá ou quem quiser assistir depois vai ter uma espécie de complemento, esse assunto vai ficar bastante completo. Então olha só, vamos fazer em Dó, por exemplo, o bom e velho Dó maior, a sonoridade do lídio, que é aquele mais aberto que a gente tem. Então, eu preciso ter a quarta aumentada, o Fá sustenido. Então, eu preciso escolher dentro do campo harmônico, foi isso que a gente fez. Eu escolhi um acorde para parear com o outro, para juntar um no outro. Para fazer par, eu escolhi um acorde que contém essa nota característica. No caso aqui, vamos pegar Ré e Dó, que eu acho que foi assim que eu fiz lá no vídeo. Pode fazer todas essas coisas que a gente fez, por exemplo, cromática acima e vai pareando. Por exemplo, uma coisa que vai te dar mais ou menos o caminho é você montar mais ou menos o campo harmônico com esses 2 acordes que você escolheu dentro do modo lídio. Então, por exemplo, Dó, a gente tem o Dó, depois o próximo seria o Ré, depois o próximo é o Dó de novo, a partir do Mi, a partir do Fá sustenido do Ré. Opa! E os que tem, né? O Si não vai ter no caso. Então você faz isso e depois você aplica. Então sabendo isso, por exemplo, você sabe que é Sol, depois é o Fá. Aquele princípio que a gente fez lá. Lá, Fá, Ré, Sol, Mi, Dó. Agora aplica o princípio dos ornamentos, da aproximação cromática, por exemplo, para cada nota que você fosse dirigir da próxima tríade. Então essa aqui é a quinta, a terça. Estou fazendo tudo cromático. E você também pode fazer daquela forma lá, descendo. Assim a gente vai conectando as nossas tríades e esse tipo de pensamento a gente vai aplicar para todas as sonoridades, todos os pareamentos que a gente fez lá no outro vídeo. Você quer uma sonoridade, por exemplo, vamos pegar uma sonoridade diferente da escala melódica, lá menor melódica. Vamos pegar que aparece bastante o mixo com quarta aumentada. Então, por exemplo, vamos escolher 2 tríades dentro desse modo, dentro dessa escala aqui. A gente pode escolher, eu já falei que às vezes eu procuro escolher uma maior, uma menor, essas coisas dos equilíbrios que eu estou sempre falando, né? Então, vou escolher sim, Ré e Sol menor. Então, por exemplo, você vai olhar lá, igual a gente fez, entendeu? Vai ver o campo harmônico, como é que caminha. E aí você já tem as suas notas alvo. Então, por exemplo, vamos fazer com esse mixo 4+. Sempre cromático.
E também eu posso descer dentro, né? Muito legal tudo isso. Bom, são possibilidades que vão se estendendo. A gente pode fazer isso, como eu falei, com todo pode e deve fazer com todo tipo de acorde. Por exemplo, vou pegar só um exemplo, um último de diminuto, por exemplo. Diminuto, bastante tensão. Então, por exemplo, Fá diminuto tem a escala do Fá. Então, a partir do Fá a gente tem, né, tom, semitom, semitom. De novo, escolhe duas tríades que estão aqui dentro dessa escala. Essas escalas assim mais alteradas, elas têm várias tríades dentro, bastante tensão, elas são bem legais. Então, por exemplo, eu vou escolher Sol e Ré bemol. Legal, sonoridades. Então, por exemplo, vou dar uma costurada. O que eu faço? Procuro fazer diatônico, como ela tem já bastante alteração, diatônico para chegar e cromático, aquela fusão lá para chegar. Então, nas minhas notas alvo, eu vou chegar a partir do Sol. Depois eu vou fazer. Tá bom? Então vamos ver. Sol. Tô sempre usando as notas da escala para fazer a aproximação. Então, ó, pro Lá bemol, pro Ré bemol, quer dizer. Agora pro Sol, tá na escala. E aqui tá na escala. E aqui também tá na escala. Tá bom? Faça com todos os tipos de acorde, permita-se, dê um tempo para você mesmo ir descobrindo essas sonoridades e vendo tudo isso. Volta o vídeo, dá uma olhada, faz como eu faço nos outros vídeos, para um pouco a tela, vê como é que costura, anota, faz um print screen da tela, aí você já tem, você consulta e vai formando, pega as suas tríades, as suas sonoridades, vai formando, vai ampliando, expandindo as suas possibilidades. E olha só, agora para encerrar, uma última coisa que é muito importante é você colocar o seu feeling, esse sotaque. Isso a gente pode fazer através de articulações, através de como fazem no choro, como faz bastante o jazz, antecipações, atrasos, começar a mexer na parte rítmica. Essa é uma outra parte que dá mais um outro episódio. Então aos poucos a gente vai falando sobre isso. Mas eu vou fazer essa última parte aqui. Então, com exemplos, o que eu fiz? Baixei grooves da internet, groove sobre um determinado modo, tá cheio aqui no YouTube, você pode fazer isso. Baixei um groove de samba, baixei um groove de funk, uma coisa meio jam session, para poder praticar. Você pode fazer isso no próprio YouTube, você pode baixar o andamento, pode fazer mais lento, por exemplo, e usar essas tríades, fazer todo tipo de combinação. Então, para a gente ter uma ideia geral do que a gente pode fazer e do quão abrangente, como eu já falei, os ornamentos pode ser, é muito swing, é uma linguagem que a gente pode desenvolver utilizando esse tipo de pensamento, essa técnica secular. Vamos dar uma olhada, olha só. E vamos lá, eu estou no Dó menor dórico, Dó menor 6. Então, eu vou parear agora Fá e Mi bemol, tá? Então eu tenho... E agora eu vou soltar o playback. Você pode usar, como a gente já viu, em todo tipo de música, todos os estilos, todo tipo de instrumento. Só mandar ver e se divertir. Vamos ver. Então vamos lá, galera. A gente pode fazer um monte, gente. Agora, ó, na cabeça. Muito legal. Todo tipo de ritmo, todo tipo de coisa. Por exemplo, eu vou mudar um pouco de ritmo aqui. Como eu falei, eu fui baixando vários ritmos na internet. E você pode fazer isso. Olha só como funciona para tudo. Depende da sua inflexão, do seu sotaque. Eu vou pegar outros exemplos que eu tenho aqui, por exemplo.
pegar esse último que eu fiz aí. Mesmo, Mi bemol, Fá. Entendeu? E você pode mexer também no tempo que você estiver fazendo. Por exemplo, uma hora você cai na cabeça. O outro, por exemplo. Vamos fazer um subindo. E assim a gente vai. E você pode fazer todo tipo de variação, por exemplo, com 4. Fragmentos. Tá. Vê que como a gente trata, dependendo de como a gente trata, toda essa questão rítmica muda tudo. Vou parar aqui que tá uma loucura o groove. Bom, e como a gente viu, a gente deve sim se permitir descobrir, ampliar o nosso universo de possibilidades. A gente pode baixar aí da internet, não precisa baixar, pode ligar no YouTube direto, se conectar, colocar mais lento, colocar mais rápido, praticar, se deixar levar, ampliar o nosso universo de possibilidades de uma forma muito agradável, usando os ornamentos, usando as aproximações cromáticas, usando essas técnicas, esses pensamentos que já são usados há séculos para a gente fazer a nossa música moderna e misturando tudo e ampliando e expandindo. E se você mais uma vez gostou de mais esse episódio, pode se inscrever aqui no canal, pode apertar o botão aí, o sininho das notificações para ser avisado toda vez que o próximo vídeo for ao ar. E se você quer participar, quer dar a sua sugestão, conversar com a gente, com o maior prazer, faça isso através dos comentários. Mande suas críticas, suas sugestões de pauta para esse, que é mais um canal no imenso abismo do binário que é a internet. Mais uma vez, bons estudos, boas descobertas, um grande abraço e até uma próxima.